Fala, trilheira! Hoje eu vou falar sobre a energia do luto. Quais são os 5 estágios do luto e como que você pode passar por esses estágios ou auxiliar alguém que está passando por um processo de luto. O processo de luto, ele não é só quando uma pessoa se vai, né? Quando uma pessoa morre. O processo de luto a gente vivencia em vários outros momentos da nossa vida. Mas a gente está vivenciando também um momento atual onde existe um processo de luto coletivo, né? E nós estamos presenciando a morte o tempo todo. E por que não a gente falar sobre esses 5 estágios do processo de luto para a gente aprender a lidar melhor conosco e com as pessoas que estão à nossa volta, sejam nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, porque muitas vezes quando alguém está passando por um processo de luto, a gente fica meio sem jeito, meio sem graça, não sabe muito o que dizer, como agir. Então, nesse vídeo eu vou te falar sobre esses 5 estágios e como que você pode lidar melhor com todo esse processo. Bom, como eu já frisei para você, o processo de luto você pode encontrar em outros momentos da sua vida. O luto é quando há uma ruptura, né? Quando tem aí um final de um ciclo. Então você pode passar por processos de luto em finais de relacionamento, em mudanças, por exemplo, de cidade, mudança de casa, quando há uma ruptura, uma mudança de trabalho, ou às vezes você pode ser demitido, né, abruptamente, ou mesmo você pode decidir por pedir uma demissão ou mudar, né, de área, né? Enfim. Todas essas rupturas, esses processos de fim, eles vão sim, em maior ou menor proporção, você vai passar por esse processo de luto. Bom, vamos então aos 5 estágios do processo de luto. Esses estágios de processo de luto, eles não são lineares, tá? E a pessoa ela não precisa necessariamente passar por todos os estágios do processo de luto, entende? Então é importante você entender desses estágios para você conseguir identificar melhor e como lidar melhor em cada processo. O primeiro estágio é o processo de negação. Quando a pessoa não acredita no que aconteceu, não acredita que a pessoa morreu, quando ela tem a sensação de que essa pessoa vai aparecer a qualquer momento, quando ela busca falar como se nada tivesse acontecido. Então é um processo até onde a pessoa de repente nem consegue chorar, ou ela chora e ao mesmo tempo as emoções ficam muito confusas, tá? Esses estágios eles podem coexistir também em alguns momentos, mas o estágio da negação é esse estágio onde ela quer se proteger dessa ruptura, tá? Porque o processo de luto é o quê? É uma ruptura. E para ela se proteger, ela não acredita, ela nega. Não existe um tempo para você passar pelos estágios e nenhum tempo para você passar pelo processo de luto. Cada um tem o seu tempo e isso é muito importante, aprender a respeitar o tempo do outro. Porém, é importante também ficar atento, porque um tempo muito prolongado, por exemplo, na negação, tem pessoas que passam muito tempo no processo de negação. Aí é importante ou você procurar ajuda ou você indicar ajuda profissional para essa pessoa, seja de um terapeuta, de um psicólogo, para que possa apoiar, amparar, auxiliar essa pessoa a passar por esse processo. E a gente tem o segundo estágio. O segundo estágio é o estágio da raiva, da revolta. A pessoa se dá conta de que aquilo realmente aconteceu, de que a pessoa morreu, de que é algo assim irreversível, né? Não tem como voltar atrás. E aí vem as emoções mais fortes de raiva, de frustração, de revolta. E aí a pessoa vai estar indisposta, mal-humorada, né? Até conseguir elaborar. Então é um momento, como que a sua postura, se você está passando por esse processo, você precisa colocar isso para fora, tá? Não dá para você ficar escondendo, tem que colocar essas emoções para fora. E se você está auxiliando, né, um amigo,
tá ali junto, auxiliando, né, apoiando nesse processo, você tem que ser um bom ouvinte, sabe? Então, não querer acelerar o processo. Então, seja um bom ouvinte, para que essa pessoa consiga contar as histórias, colocar para fora, se questionar, para que ela mesma possa elaborar melhor tudo aquilo que está acontecendo internamente. E como terapeuta, né? Como que um terapeuta pode apoiar? A função do terapeuta em todos esses estágios não é amenizar, sabe? É apoiar, é auxiliar a pessoa a passar pelo estágio de uma maneira um pouco mais leve, aonde ele tem outras ferramentas para que a pessoa possa entrar em contato com essas emoções e se centrar um pouco mais. A gente tem um terceiro estágio, que é o estágio da negociação, da barganha, onde a pessoa vai buscando alternativas para lidar com aquela realidade. Tem muitos casos onde nesse estágio de luto, a pessoa, nesse terceiro estágio da barganha, a pessoa procura, por exemplo, a espiritualidade para poder se comunicar com o ente querido, e aí ela fica buscando outras formas de lidar com essa ausência, com essa ruptura, com essa falta. O quarto estágio é um processo de depressão, da tristeza profunda. Aí a gente tem que ficar bem atento também, tá? Porque é onde a pessoa se recolhe, ela vivencia esse vazio e aí nada mais interessa, tudo fica desinteressante, tanto faz, ela fica muito identificada com a tristeza profunda. É aí que a gente tem que prestar atenção também, tá? Por quê? Porque se você se prolonga muito, né, nesse estágio da depressão, da tristeza profunda, dentro do processo de luto, é importante buscar sim ajuda, se você já se encontra nesse estágio, para você conseguir sair dele aos poucos, tá? E aí você tem recursos para isso. Se você procura um auxílio, por exemplo, psiquiátrico, ele pode prescrever uma medicação para você conseguir passar por esse processo. Se você busca a psicoterapia, ou se você busca a terapia integrativa, onde tem vários recursos que te auxiliam também, como os florais, como a aromaterapia, como as práticas integrativas em si, que vão te auxiliar a você se harmonizar melhor energeticamente e você se apoiar emocionalmente, se fortalecer emocionalmente para conseguir sair desse lugar da tristeza profunda, para você começar a olhar para a vida, voltar a olhar para a vida. Mas também é importante respeitar esse momento. Por isso que é sempre bom observar, sabe? Porque é importante também a pessoa passar por essa tristeza. O luto, ele precisa ser vivido. Como que você supera o luto? Vivenciando o luto, passando pelo luto, tá? Então, quando você vai validando os estágios, você vai validando as suas emoções dentro desse processo, você aceita o estágio em que você está e procura recursos, vai buscando alguns recursos, aceita ajuda. É muito importante quem está passando por um processo de luto também aceitar a ajuda das pessoas, tá? Para que você possa se confortar melhor. Às vezes a pessoa que está passando por um processo de luto, eu não quero incomodar com a minha tristeza, eu não quero deixar as pessoas piores, mas as pessoas estão aí para te ajudar. Existe uma relação de troca, seja numa amizade, seja com os familiares. Então, se a pessoa está te oferecendo ajuda, aceite essa ajuda, que seja uma conversa, um papo, um conforto, uma companhia. E aí, então, a função, né, de quem está ao lado da pessoa que está em processo de luto ou do próprio terapeuta é apoiar nessa travessia, é estar junto nessa travessia, onde a pessoa vai validando cada sentimento, cada emoção, cada memória que vem para poder
superar esse processo passando por ele e não negando, escondendo, fingindo que nada está acontecendo, fingindo que está tudo bem, tá? É muito importante você validar aquilo que você está sentindo. E aí o processo terapêutico, ele vai favorecer devagarinho, né? Onde a pessoa vai reencontrando um ânimo, ela vai percebendo novos sentidos, dando novos sentidos à própria vida. Então essa também é a função do terapeuta, mostrar para a pessoa, e ela vai se fortalecendo para encontrar novos sentidos para seguir para a vida. E aí vem o quinto estágio do processo de luto, que é o próprio processo de aceitação do luto. Nesse processo de aceitação é onde a pessoa ela vai agir apesar da dor, apesar da tristeza. Ela não vai deixar ser tomada pelas emoções. Ela vai ter as emoções, mas as emoções não a impedem que ela siga para a vida, que ela faça as coisas, que ela tenha as ações. E aí tem um processo de aceitação do luto. E muitas vezes pode ser confundido um processo de aceitação de luto com esquecimento. E não é, tá? Não façam essa relação. A aceitação do luto é quando você tem uma resiliência diante da morte. Isso não quer dizer que você esqueceu o ente querido, né? Ou esqueceu o que te aconteceu, se for outro tipo de ruptura, tá? Não, muitas vezes a pessoa ela resiste em passar, né? Em aceitar o luto, porque ela vai ter a impressão de que ela vai esquecer, de que vai ser um desrespeito a quem já se foi. E não. A maior forma de você honrar quem partiu é vivendo plenamente a sua vida. Essa é a melhor forma de você honrar. Então, quando você começa a passar por essa aceitação, é onde essa falta, toda essa falta que você sente, todo esse vazio, ele vai encontrando um lugar de paz, onde isso vai apaziguando no seu coração e você consegue, apesar de tudo isso, seguir para a vida, e aos poucos você vai encontrando novos sentidos e vai superando. Bom, então esses foram os 5 estágios do processo de luto. Se esse conteúdo for interessante para pessoas que você conhece, amigos, familiares, que estão passando por um processo, ou se você é terapeuta também, é importante você ter essa consciência. Então você compartilha com quem você acha que poderia se beneficiar desse conhecimento, e aproveita e se inscreve aqui no canal para ter mais conteúdos de como que você pode entender da sua energia, entender dos seus momentos, para sempre elevar a sua vibração. A gente só vai conseguir elevar a vibração quando a gente consegue validar as nossas emoções e olhar para a vida. Gratidão, um beijo e fique bem!